Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou fisioterapeuta e acupunturista, com cursos de especializações aqui no Brasil e também na China. E nesse curso, onde a temática central será sobre câncer e a relação com a medicina tradicional chinesa. O grande objetivo e estímulo que eu tive para trazer esses conhecimentos para vocês hoje tem relação com uma questão pessoal, no qual em 1998 a minha mãe faleceu de câncer de mama e eu ainda na faculdade, na área da saúde, na fisioterapia, busquei entender o porquê, os motivos que levavam a essa condição oncológica, essa condição tão maligna, né, presente hoje na nossa sociedade. E por conta dessa situação, por conta desse estímulo, por conta dessa necessidade que eu tive na época, eu comecei a estudar sobre o câncer. E uma coisa que me chamou a atenção na época, que me estimulou mais ainda, foi a fala dos médicos dizendo que se eu fosse mulher, eu teria quase que 100% de chance de também ter câncer de mama. Desta forma, ao longo aí desse tempo, já são aí quase 20 anos, né, de estímulo, eu estudei muito a respeito e quero trazer um pouco dessa experiência de estudo para vocês com um outro objetivo agora, né, provocando um efeito que é buscar demonstrar a vocês informações coerentes, pautadas em aspectos científicos e também em fatos do dia a dia da nossa vida, para que a gente possa, quem sabe, evitar, né, essa doença maligna, essa doença tão desagradável na vida da gente ou no contexto familiar, e também, ao mesmo tempo, tratar. E o tratamento com a acupuntura, com até a alimentação, a fitoterapia, ela pode ajudar em muito os pacientes que estão sofrendo, né, com essa doença. Mas eu lembro também que de 98 para cá, a sobrevida com câncer aumentou muito, então a ciência evoluiu muito em relação a essa situação. Porém, a gente vê aí muito descaso do mundo político, financeiro, econômico, que não estimula a prevenção e, ao mesmo tempo, também não estimula a cura, né, a busca de uma medicação ou de um composto de medicações ou uma série de outros fatores que iremos debater aqui, inclusive, que leve à cura. Por quê? Porque para eles não é interessante haver a cura de uma doença tão lucrativa como o câncer, tá certo? É lucrativo manter esse paciente vivo. Então, o foco principal das pesquisas hoje no mundo é melhorar a sobrevida do paciente, mas não eliminar o tumor ou deixar o paciente com aquele receio que esse tumor pode voltar. Isso é agonizante, né? Isso cria um clima na pessoa, na família, que leva a várias outras situações, cria várias outras consequências a nível psicológico e psíquico. Tanto é que a gente vê muita gente que tem um familiar, uma pessoa próxima com câncer, que desenvolve outras doenças, principalmente a nível psíquico ou psiquiátrico. Mas bem, nesse contexto do meeting, né, nesse contexto do nosso estudo online, eu estarei falando sobre esse assunto durante 3 aulas. A primeira aula, o contexto principal, é trazer um pouco da realidade estatística do câncer no mundo, no Brasil e também na China. Além disso, estaremos falando sobre uma relação entre a energia ancestral e o DNA, para que a gente possa ter conhecimento e informação necessária para que na segunda aula a gente possa oferecer uma ideia de como o câncer é gerado a nível psíquico, cognitivo, consciencial, e nesse momento nós criaremos um elo, um link, uma ligação com a estrutura celular, a estrutura física orgânica que altera o seu metabolismo e cria um ambiente mutagênico, um ambiente de mutação que possa oferecer uma desregulação no sentido de reprodução celular. E na terceira aula ofereceremos estratégias de tratamento relacionadas a essa temática, ao câncer, estratégias de tratamento essa faladas principalmente em relação à medicina chinesa e à acupuntura, e também um pouco sobre contexto de
mesologia, de comportamento, né, em relação ao que a gente possa evitar ou até mesmo tratar o câncer. Então, seguindo aqui essa primeira aula, falaremos do câncer a nível mundial, onde hoje no mundo existem 32 milhões de pessoas com câncer, sendo que no ano de 2015, 8 milhões morreram por conta dessa doença, né? A Ásia é a campeã de incidência ou de número de casos de câncer, representando aí cerca de 48%, seguido da Europa com 24% e as Américas com 20% das taxas ou do número de pacientes com câncer no mundo. A Ásia em si, ela tem muita relação com o câncer, então ela tem muita proporção com o câncer, principalmente pela China, principalmente pela industrialização da China nos últimos anos. Essa industrialização, o contexto industrial de crescimento chinês, provocou também esse boom de câncer na China, onde a maioria das pessoas pensa que lá não tem câncer. Essa ideia é uma ideia verdadeira, mas quando eu pensava em China a nível de 1994, 95, 96. Depois dali muita coisa mudou na China e muita coisa está mudando, tanto é que a China hoje representa grande parte ou um grande número de doentes com câncer. Só para vocês terem uma ideia, o ano de 2015 foi um ano que a China teve 4,3 milhões de novos casos de câncer e 2,8 milhões de pessoas em 2015 morreram de câncer. E lá na China, por mais que seja uma novidade essa informação, digo que seja uma novidade, talvez não para você que está aí me assistindo, mas para a maioria das pessoas leigas no assunto, é que na China o câncer de mama é o primeiro, seguido do câncer de pulmão e depois câncer de estômago. No Brasil, o câncer de mama, ele vem, quando eu junto homens e mulheres, ele vem em terceiro lugar. Então, quando eu tenho a união dos cânceres oferecidos no Brasil em relação homem e mulher, o câncer de mama é o terceiro colocado, ficando atrás do câncer de próstata e também do câncer de pele não maligno. O câncer de mama no Brasil atinge, isso é preocupante, números de países desenvolvidos. Então, no Brasil, a grande incidência, o grande número de casos de câncer de mama é causado, segundo a maioria dos autores, por um alto e grande consumo de carne vermelha. Eu concordo em parte com essa informação, onde eu também acrescento que no Brasil há essa alta incidência e a grande quantidade de câncer de mama provocado também pela administração ou tratamento hormonal com hormônios sintéticos, e esses hormônios sintéticos eles não fecham a sua cadeia molecular por completo e funcionam no interior do organismo como radicais livres, onde o sistema imune ataca essas moléculas pensando que são agentes de doença, agentes infecciosos, gerando então um estresse celular, e esse estresse celular oferece a abertura para a explicação, né, do câncer, o desenvolvimento do câncer a nível orgânico. Então entendam bem, o câncer de mama no Brasil ele atinge números de países desenvolvidos. Na China é o primeiro do ranking, seguido, repito, do câncer de pulmão e do câncer de estômago. O câncer de pulmão na China vem ou aparece ou acomete principalmente os tabagistas, onde 50% da população chinesa fuma, entendam bem, repito, 50% da população chinesa fuma, e o câncer de estômago vem por agentes infecciosos provocados principalmente pela água chinesa, que é muito poluída, possui muito agentes tóxicos vindo ou advindos aí da indústria da alimentação, das plantações, do solo e da poluição dos rios, sem esquecer também que o câncer de pulmão vem da poluição ambiental, porque ela não acomete somente os tabagistas, acomete as pessoas que também não fumam. Então, gente, o câncer hoje no mundo ele é bem disseminado. Nos países desenvolvidos nós temos uma incidência muito maior. A Dinamarca é, em proporção, o país que mais apresenta casos de câncer, seguidos pela França e depois a Austrália.
Ao mesmo tempo, o Brasil representa um número bastante expressivo de casos de câncer. Já falei do câncer de mama, mas o câncer de próstata no Brasil, claro que nos homens, é um valor, um número considerável. A gente tem que entender principalmente a situação da prevenção. O câncer de próstata, segundo algumas linhas científicas, vem por conta de uma situação da alimentação, principalmente quando envolve o excesso de lactose e álcool. Essa combinação ela vai levar, segundo essas pesquisas, segundo esses autores, ao câncer de próstata. E nos homens, no Brasil, o câncer de pulmão também aparece com um número bastante representativo, tá certo? Sem esquecer também do câncer de intestino. Então, no Brasil, os principais exemplos, casos de câncer, são dados pelo câncer de pele, depois o câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino e o câncer de pulmão, principalmente naqueles indivíduos que fumam. E eu lembro, um sujeito que fuma durante 20 anos apresentará cerca de 90% de chance de desenvolver o câncer de pulmão. Seguindo a nossa aula, eu vou explicar como o DNA será formado segundo a nossa ideia da medicina chinesa, e essas ideias eu busquei entender na questão tradicional, eu busquei conhecimentos, raciocínios e informações que estão inseridas no contexto da medicina chinesa já há milhares de anos, porém a gente também traz uma complementação do que nós vemos hoje no ambiente científico, trazido aí por diversos pesquisadores que têm essas ideias. Primeira coisa, então, nesse contexto de energia ancestral, DNA, medicina chinesa. Acontece o seguinte: no momento da concepção, nós temos uma explosão energética no qual forma-se uma energia chamada energia ancestral. A energia ancestral, quando formada, lá depois ou logo após a concepção, formatará o esqueleto energético. Esse esqueleto energético é formado pelos meridianos de acupuntura, pelos chakras e pelos pontos de acupuntura. Entendam o seguinte: essa linha de raciocínio já oferecida por milhares de anos, ou há milhares de anos, por esses grandes mestres chineses, tem hoje comprovação científica. Alguns pesquisadores demonstraram que entre 5 e 10, 15 minutos de tempo do primeiro instante da concepção até esses 15 minutos que inicia o desenvolvimento embrionário, nós temos realmente esse mapa, essa planta orgânica sendo construída por esses meridianos. Vários estudos demonstram essa hipótese, e essa hipótese também é trazida principalmente por aspectos científicos de pesquisa, onde esses pesquisadores encontraram uma distinção a nível tecidual das células que formam os meridianos, que não são ou não estão presentes em outras áreas que não sejam aquelas dos meridianos. Esse estudo iniciou-se em 96 com a linha de raciocínio de um pesquisador falando que os meridianos são formados por células tubulares. Posteriormente, outros pesquisadores demonstraram que essas células tubulares que estão presentes somente nas regiões de meridianos estão interligadas com junções gap, e essas junções gap são proteínas hexagonais que conseguem transferir ou transportar uma mensagem entre uma célula e outra. E essa mensagem, um autor de 2010 e um autor chinês de 2010, traz a informação que essa mensagem é transportada por água ionizada. Um breve resumo, então, agora demonstra que de 96 até hoje, 20 anos, 20 anos, nós temos a seguinte ideia: os meridianos de acupuntura são formados por células tubulares que estão conectadas por junções gap, e essas junções gap, juntamente com as células tubulares, transportam uma mensagem, uma informação, através de água ionizada. E dentro deste contexto, agora, nós podemos oferecer o seguinte raciocínio: os meridianos, essas células tubulares, estão conectadas no centro de qualquer célula corporal. E o centro de qualquer célula corporal é representado pelo núcleo celular. E o núcleo celular está o quê? O nosso DNA,
que é a estrutura que vai estar iniciando, a partir de um desequilíbrio interno, a mutação, no contexto de reprodução celular, para promover a construção do tumor. Então, o raciocínio é lógico e é bem simples. O DNA ele está diretamente conectado com os meridianos de energia. Primeiro raciocínio que a gente tem que ter agora. E segunda coisa, vamos voltar lá na concepção. Houve a concepção, a energia ancestral é formada, essa energia ancestral coordena o metabolismo energético para que haja a construção de um arquétipo, de uma estrutura energética formatada e formada pelos meridianos de acupuntura, pelos chakras e pelos pontos de acupuntura. A partir deste contexto, ocorrerá o desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário obedecerá às informações contidas na energia ancestral. Isso não é ou não acontece somente nesse exato momento. A energia ancestral ela funciona como uma central energética que vai intermediar as informações entre a consciência e o corpo. Logo, eu consigo determinar, isso está descrito, essa definição, ou desse modo está descrito no meu livro, eu consigo determinar que a energia ancestral é formatada, é formada, é construída no momento da concepção e no seu interior, no interior da energia ancestral, nós temos a presença de engramas ou informações relativas ou relacionadas ao seu temperamento, ao meu temperamento. Então, as informações mais marcantes do temperamento pessoal estão inseridas na energia ancestral. Lembrando que ela é quem vai coordenar toda a divisão celular a partir da construção desse arquétipo, a partir da construção desse esqueleto energético. Tudo isso é explicado também cientificamente por vários autores. Fica aí a dica na apostila de vocês, onde nós temos as referências bibliográficas descrevendo essa condição. Diante desse fato, nós temos agora a oportunidade de entender que o DNA celular, ele é nutrido, ele é mantido energeticamente pelos meridianos de acupuntura. E, por sua vez, os meridianos de acupuntura são mantidos ou são regulados pela energia ancestral. A energia ancestral é, então, o principal alvo para que a gente possa entender como o câncer se desenvolve. E eu lembro agora, para a gente entender esse raciocínio a partir deste momento, que a energia ancestral armazena os principais traços do seu temperamento, os principais traços da sua personalidade. Dito isso, já podemos entender que a causa dessa mutação genética, a causa inicial, a matriz dessa mutação genética será oferecida por você, pelo paciente, pela esfera negativa da psique. Então a energia ancestral, ela é o nosso principal alvo, como eu disse. Diante desse aspecto, nós temos que já começar a pensar no autoentendimento provocado pelo autoconhecimento para prevenir a manutenção desta estrutura negativa a nível de consciência. A consciência que se manifesta através de atributos negativos vai estar produzindo todo dia um tijolo, uma parte ou uma microestrutura cancerígena. Explicaremos isso ao longo do curso. Então entendam que neste primeiro momento é importante sabermos, é importante nos ater à condição de que a energia ancestral armazena as nossas características principais, que se forem em 51% mais negativas do que positivas, estaremos oferecendo para a célula, através dos meridianos de energia que ali estão conectados, situações desequilibradas, energias desorganizadas. E as energias em desequilíbrio vão provocar alterações a nível celular, promovendo a construção a longo prazo aí de tumores. Então, pessoal, vamos lá. Vamos entender mais a fundo essa condição. A estrutura consciencial formada pela cognição, psique, estrutura energética, o corpo energético e o corpo físico, constrói
a partir da própria vontade, o equilíbrio ou desequilíbrio. E essa vontade, que vem de uma necessidade, ela utiliza as essências energéticas para se manifestar. E a manifestação é criada, é formada por todo esse contexto, necessidade, vontade e essências energéticas. Então a manifestação é criada por esse contexto e é formada pelas suas ideias, pelas suas emoções ou sentimentos, que são carreadas pelas energias através dos meridianos, chegando em órgãos específicos, chegando em sistemas específicos do corpo. A energia ancestral coordena toda essa situação da consciência para o corpo, onde as informações ali contidas são recepcionadas e mantidas para que essas informações sejam oferecidas às células. Por quê? Porque é a energia ancestral que constrói o seu DNA. É a partir da energia ancestral que todos os tecidos do corpo têm condição de se desenvolver. A energia ancestral, ela é formada pelas principais informações do seu temperamento e, além disso, é nela que está contido o plano diretor do corpo. Então, logo, o DNA é uma expressão da energia ancestral, os glóbulos brancos, o sistema imune, é uma expressão direta da energia ancestral, o líquor é uma expressão direta da energia ancestral, o líquido sinovial também, e o ácido hialurônico, segundo algumas pesquisas, também representa a expressão direta da energia ancestral. Tudo isso é importante para a gente entender o quê? Que alterações no padrão energético da energia ancestral, oferecidas pelas informações que ali chegam vindo ou advindo da consciência, alteram ou reverberam ou criam um efeito no DNA, no sistema imune, no líquor, no ácido hialurônico. Quer dizer, quando você altera o modo de pensar a partir de uma esfera negativa psíquica, isso é transferido para a energia ancestral, e a energia ancestral agora, recebendo essas informações, transfere esse padrão de mensagem para as estruturas que ela constrói a nível orgânico, que, repito, são DNA, sistema imunológico, líquor, líquido sinovial, cérebro, ossos. Só que nós vamos nos ater aqui, nesse primeiro instante, na estrutura do DNA e no sistema imunológico. Por quê? Porque é ali que estamos concentrados, numa referência física, a formação do câncer. Em resumo, todo esse contexto se faz o seguinte: a consciência, para se manifestar, utiliza algumas estruturas já ali inseridas. Ela utiliza uma estrutura cognitiva que constrói a formatação do seu pensamento, constrói a estrutura das suas ideias, e utiliza a psique, que tem uma relação direta com as emoções ou com os sentimentos. A psique, essa estrutura psíquica, ela interpreta as sensações. Além disso, nós temos a estrutura energética que carrega as suas ideias, carrega juntamente, a estrutura energética que vai transportar as suas ideias e também as suas emoções para o interior do corpo. E essa energia, que é utilizada para o transporte, tem uma relação direta com cada um dos 5 elementos, ou com cada um dos 5 sistemas. Diante dessa explicação, nós temos a condição de entender que as alterações a nível cognitivo e psíquico são repassadas para a energia, que vão ter que chegar na energia ancestral de alguma forma, e chegam a partir dos vasos maravilhosos, é o tema da terceira aula. Então os vasos maravilhosos recepcionam essa energia e inserem essa informação dentro ou no interior da energia ancestral, que agora utiliza esse padrão de informação para repassar para o corpo. Por quê? Porque o corpo é uma estrutura inanimada. O corpo não pensa. Quem pensa é a consciência. Quem constrói a manifestação é a consciência. O corpo é apenas um veículo.
E esse veículo, que é o mais estudado hoje pela ciência convencional, pela ciência ocidental, e eles estão de parabéns, é maravilhoso você entender o funcionamento, o metabolismo, a fisiologia corporal. Porém, a medicina chinesa me traz outras informações muito mais profundas de entender que a consciência, que é o seu self, que é você, ela, a partir do modelo de manifestação formado pelos pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, é transferido diretamente para o corpo para que você, primeiro, possa pensar e saber o que você está pensando. Então vai para o cérebro. Segundo, essas informações seguem um padrão energético, seguem um modelo de energia que vai alimentar os seus órgãos e vísceras. E, ao mesmo tempo, essas informações chegam na energia ancestral para que a energia ancestral possa ter combustível e também informação para ser repassada ao seu corpo. A psicossomática explica o câncer a partir das emoções, mas não determina que a energia também segue esse contexto. Já a psicoenergossomática, uma teoria desenvolvida por mim, exposta no meu livro, A Acupuntura por Fabrício Borges de Faria, e essa teoria, que é óbvio que foi criada a partir de várias outras teorias, né? A gente contribui aí com 1-2% de ideia, mas 1-2% de ideia que para mim faz total diferença, que é a energia sendo o veículo condutor da doença ou da saúde. E a doença e a saúde é padronizada pelo modo de você pensar. Como eu disse no início da aula, o desequilíbrio psíquico, o desequilíbrio emocional oferecerá a face negativa dessa energia, que vai chegar na energia ancestral, altera ali a sua estrutura e essa alteração estrutural é repassada para o seu DNA, é repassada pelo seu sistema imune. Nós temos hoje uma linha de pesquisa chamada psiconeuroimunologia, que corrobora tudo isso que eu estou falando. A psiconeuroimunologia, que é uma linha científica bem interessante e nova, porque ela tem aí 15, 20 anos, ela oferece a oportunidade de a gente entender várias situações. Primeiro, a psiconeuroimunologia observa que alterações emocionais mantidas diminuem a força do sistema imune. Alterações emocionais mantidas por muito tempo diminuem a força do seu sistema imune. Isso foi descoberto em 1981 por um cientista chamado Robert Adler. O Robert Adler descreve que quando você tem um processo emocional muito profundo e mantido, sua imunidade abaixa. Por quê? Na ideia agora de outros autores, o sistema imune abaixa porque existe uma relação direta entre emoção, cérebro e imunidade. O que eu estou falando aqui? A relação está, quer dizer, o elo perdido que eles ainda não entenderam, porque não estudaram. Por que não estudaram? Porque são médicos convencionais, brilhantes, por assim dizer, tá? Não estou debatendo a ideia, só estou mostrando que a medicina chinesa me traz o quê? Essa conexão entre imunidade, cérebro e célula é feita pelas energias, que foi trazida aqui agora há pouco. Então, as energias, que nada mais são reflexo dos seus pensamentos e emoções, transferem ao corpo o padrão da informação, que vão alterar a energia ancestral, vai alterar a imunidade, vai alterar a forma de você pensar. Pronto. Simples. Certo? Além disso, essa psiconeuroimunologia traz que o sistema imune ele também é condicionado. Então, o paciente com câncer, quando ele tem a notícia do câncer, ele já cria uma resposta negativa de tensão no qual ele vai morrer. É uma coisa que nós temos que buscar tirar da cabeça dele, isso não existe. Por quê? Porque quanto mais ele pensar no câncer, mais ele liga a ideia de que ele vai morrer. Então, menos chance ele tem, quanto menos chance ele tiver, maior é a depressão imunológica. Esses autores também trouxeram essa novidade. Teve um caso interessante que eu li uma certa vez, uma criança de 6 a 8 anos de idade na época, estava com um tumor no lobo pré-frontal e a sua cirurgia estava marcada para daqui 2 semanas e um médico que estudava essa área chegava nessa criança todos os dias de manhã e falava no ouvido dela assim, ô fulano, você vai todo dia antes de dormir e depois que acordar, pensar que existe uma bolinha dentro do seu cérebro e que está vindo um avião
e vai matar essa bolinha, e vai atirar nessa bolinha, como se fosse um videogame. Todo dia ele repetia essa história para a criança. Ao longo dessas 2 semanas do pré-cirúrgico, o que aconteceu? A criança foi para o centro cirúrgico, fez antes uma ressonância magnética, cadê o tumor? Não estava ali. Quer dizer, o condicionamento mental vai lhe ofertar oportunidade, ou será mais uma ferramenta para que a gente combata o câncer. Mas entendam, o condicionamento mental positivo. E não quero dizer que ele vai curar, mas a vida inteira eu tive mau humor. A vida toda eu fui uma pessoa estressada. A vida toda produzi ácido sulfúrico interno, entre aspas, óbvio. E a vida inteira, produzindo esse ácido sulfúrico, leva ao câncer. E esse câncer agora aparece por uma condição mental mantida. O que eu devo fazer nesse primeiro instante? Já buscar mudar a forma de pensar. Então já dou aqui a primeira ideia nessa primeira aula, que o paciente que está aí nesse exato momento, teve a notícia desagradável que está com câncer, ele tem que buscar mudar o seu padrão de atividade mental, demonstrando para ele mesmo o positivismo e mantendo um bom humor. É difícil? Óbvio que se eu construir esse câncer ao longo desse tempo todo, causado por esse motivo, é muito difícil, mas é possível. Já vemos vários casos acontecerem de modo positivo, e aonde também a acupuntura entra, porque a acupuntura vai oferecer uma melhora, um equilíbrio, uma limpeza energética, que é onde está presente, onde está inserido as mensagens vindo da psique, das emoções e do desequilíbrio cognitivo. Certo? Seguindo então a nossa ideia, nós temos também estudos dessa psiconeuroimunologia dizendo que pessoas infelizes ficam ou mantêm processo infeccioso por mais tempo. Nós temos também que a dor provocada pela perda do cônjuge leva à diminuição da imunidade. Tudo isso eu estou trazendo como referência para que a gente possa entender na prática científica a teoria psicoenergossomática, onde a gente insere esse elo perdido aí deles, que eles veem uma relação mente e corpo, mas entre a mente e o corpo nós temos a energia, e na segunda aula você vai entender a importância de saber sobre energia. É o que eu sempre falo, profissional de saúde que trabalha com a saúde energética, ele está um pouquinho à frente da maioria, mas isso não quer dizer que nós sejamos os melhores, ao contrário, isso nos fornece uma responsabilidade ou uma carga de responsabilidade muito maior do que qualquer outro profissional, pois estamos estudando algo que ninguém está estudando. Certo? Isso não é para se gabar, muito pelo contrário, é para estudar mais ainda, é um estímulo para a gente estudar mais ainda, pois a nossa responsabilidade é muito grande em relação à questão da saúde. Tá certo? Então, seguindo aqui a nossa aula, nós temos a ideia, em resumo, de que a energia ancestral, que formata o DNA e mantém a imunidade, será influenciada pela forma de você pensar, pela forma de você agir e por as suas emoções. Isso intoxica a energia ancestral, que transfere essas informações para o DNA e ofende também a imunidade. Essas duas condições, alteração da estrutura e da função do DNA, juntamente com uma baixa da imunidade, vai ofertar o campo certo, o campo exato para o desenvolvimento de uma célula cancerígena, que segundo a medicina ocidental tem condição de aparecer de 5 até 15 anos. Então, se você tem algum trauma, algum problema, alguma emoção mantida, a partir de 5 anos você já tem chance de desenvolver esse tumor, ou até 15 anos. O importante é entender isso no contexto de prevenção e também de tratamento. Oferecemos já uma primeira ideia de prevenir, de tratar, que é a mudança do pensamento, tornando o humor mais positivo e estável, ok? Uma dica, comece a gostar das pessoas. Comece a observar o lado positivo das coisas. Tudo na vida tem um lado positivo. Tudo, já dizia nosso grande amigo, ilustríssimo Lao Tse, juntamente com o seu amigo Confúcio. Né? Esses dois aí são duas criaturas muito interessantes que fizeram e disseminaram as ideias do taoísmo
da acupuntura e do confucionismo, não da acupuntura, desculpa, mas as ideias da medicina chinesa, do taoísmo e do confucionismo ali entre 500 anos antes de Cristo, tá certo? Pessoal, a nossa ideia central desta aula é entender a influência da energia ancestral no corpo e a influência da cognição, da consciência na energia ancestral, tá? Para que a gente possa, na próxima aula, na aula 2, agora compreender como que a célula tumoral ela vai se desenvolver também a partir de uma estrutura energética, tá certo? Então, bons estudos a vocês, lembrando que o bom humor, ele mantido, ofertará a energia ancestral ao equilíbrio necessário para que o seu DNA seja lindo e forte.